Boa noite, queridos alunos, queridas alunas. Vamos iniciar então a disciplina de intervenções educativas hoje. E nesse primeiro momento, nessa primeira explanação, nessa primeira introdução da disciplina, vamos justamente entender os conceitos, né, que dão nome à disciplina, que vão acabar norteando o nosso caminho de agora em diante. Então, quando nós falamos acerca de intervenções educativas, né, que é a nossa primeira aula, o que vai ser buscado nesse horizonte? O que nós vamos buscar nesse horizonte de intervenções educativas? Então vejam só, nós temos vários conceitos, tá, que entram na mesma gama conceitual das intervenções educativas, porém elas não têm o mesmo alcance e nem a mesma carga de significado de intervenções educativas. Vamos ver alguma coisa aqui. Veja só. Quando nós falamos em intervenção educativa, nós estamos falando de um conceito que é diferente, por exemplo, ou que não tem a mesma significação de ensino, né? O conceito de ensino é um conceito geral, muito geral, né? Amplo. Ele pega, ou ele vai abranger todas as relações aí de ensino, né? De formas, né? De teorias, enfim. Então, a intervenção educativa não é algo tão geral. Também, dentro de um outro aspecto, ela difere também de práticas educativas, porque é algo muito específico, muito singular. Uma prática educativa, nós vamos dizer uma maneira de, tá? Uma maneira específica de. Então, a intervenção educativa ela é mais ampla do que não é tão específico como uma prática. E também a intervenção educativa ela difere das relações educativas, que também aqui vai estabelecer uma área bastante vasta, porque ela vai abranger todas as relações possíveis dentro do processo educativo. Muito bem, se nós estamos então trabalhando aqui um conceito que tem esses diferenciais, qual é o que é próprio da intervenção educativa? Ou das intervenções educativas? O que é próprio dela? Então, teoricamente, aqui nós vamos abordar alguns dos elementos, né, ou algumas definições, algumas caracterizações das intervenções educativas. Nós poderíamos começar citando aqui, tá, como primeiro ponto, que a intervenção educativa, ou as intervenções educativas, ela é centrada na ação do professor. Quando estamos falando aqui que ela é centrada na ação do professor, como vai ficar claro depois também nas outras caracterizações, nós não estamos dizendo que o professor é o único agente ali, né? É o único elemento de destaque. Mas ele tem um papel centralizador. Não estou dizendo que ele é mais importante, mas ele tem um papel centralizador. Ela é orientada para uma relação interativa com os outros, com um ou diversos sujeitos aprendentes. Tá? Então, olha só, como eu tenho a figura central aqui do professor, que é o interventor, tá? Esse interventor ele vai estabelecer uma relação interativa com um ou com vários, diversos sujeitos que estão aí na condição de aprendente, mas que têm uma importância considerável na relação da aprendizagem, ok? Ou nas relações educativas, né? Segundo ponto, necessidade de processos mediadores impostos pela tensão dialética. E aqui tem um aspecto bastante importante que vale a pena ser destacado. Quando ele trata ali tensão dialética, o que se está querendo problematizar aqui? O que é uma tensão dialética? A tensão dialética ela se dá justamente no momento em que, nessa interação entre as duas partes, você começa a produzir o diálogo, você começa a produzir
as concepções próprias, né? O professor, o interventor, ele problematiza, ele questiona, né? Ele interroga, né? E o aluno, o aprendente, como mencionado anteriormente, ele começa a buscar explicações, ele começa a tentar buscar hipóteses, né, que deem conta daquela problematização, e nós vamos começar a criar aqui uma tensão dialética. E essa tensão aqui ela não tem um sentido negativo, o ambiente está tensionado, né? Não, a tensão aqui ela tem um aspecto positivo, ou seja, a tensão ela é necessária para que ocorra um processo de aprendizagem aqui, né, vamos dizer assim. Então, dentro dessa tensão dialética é necessário um processo mediador, tá? Aquele mesmo interventor, ele vai ter que ser capaz de mediar, de conduzir aquelas hipóteses primárias que talvez sejam mais imaturas num primeiro momento, vai ter que saber mediar e conduzir elas para que elas se formatem enquanto opiniões ou enquanto definições consolidadas, né, enquanto definições que tenham, que ganhem conteúdo e que ganhem afirmação. Tá? Então, muito importante esse aspecto da mediação. E um terceiro aspecto destacado aqui é a interação entre os aprendentes, né? Quem são os aprendentes? Professores e alunos. Tá? Então, aqui tem uma noção meia não, então, uma relação bastante próxima também à teoria de Paulo Freire, né? Ou seja, num processo, né? Ninguém está lá só para ensinar, ninguém está lá só para aprender, todo mundo ensina, todo mundo aprende, ou seja, essa interação entre os aprendentes, professores e alunos. Vai ocorrer essa interação. O processo ele é de intervenção, mas nessa intervenção vai ocorrer também a interação. Seguindo, nós vamos ter como quarto ponto a ideia de que as intervenções educativas nós vamos ter uma relação entre prática e saberes homologados. Práticas, aquilo que é prática, aquilo que é prático, aquilo que é dia a dia, pragmático do aluno, né, do estudante, do professor. Nós vamos ter a relação desse aspecto com aquele que ele vai determinar aqui como saberes homologados, ou seja, aquilo que é teórico, que está lá homologado de cada disciplina, de cada componente curricular, né? Então vai ter que se estabelecer essa relação, porque muitas vezes o conteúdo, né, o saber homologado, ele ganha sentido, ele ganha significado, né? Se consegue entender aquilo quando se estabelece uma relação com a prática. Então o interventor, ele tem que ter essa capacidade, essa habilidade de estabelecer relação entre saberes homologados e a prática, ok? Seguindo, como quinto característico, rompe com a lógica de que ensinar e aprender são elementos separados, né? O que significa isso? Ou seja, aqui novamente retomo aquilo que eu havia mencionado lá no ponto 3, que é a base, né, da teoria pedagógica, né, do Paulo Freire, podemos dizer assim, que o ensinar e o aprender eles não se dão de maneira separada. Hoje eu vou lá, vou dar uma aula, eu quero ensinar. Não, no momento que você se dispõe a isso, você vai, obviamente, aprender também. Né? Nesse ambiente de ensino-aprendizagem, né, como se diz, como diria o Paulo Freire, ali todo mundo ensina, todo mundo aprende. Essa ideia das intervenções educativas também, ela está carregada desse significado. Tá? Não existe essa lógica de que ensinar e aprender são elementos separados. Não, eles são elementos que pertencem ao mesmo processo. Ok? Ponto 6, ou a sexta característica, importantíssima, passagem do paradigma da simplificação para o da complexidade. Primeiro, quando nós tratamos de paradigma, o que nós estamos tratando? O que é um paradigma? O paradigma é uma perspectiva, é a maneira como determinado grupo vê o mundo. Tá? O meu paradigma, qual que é
as nossas decisões elas são tomadas de acordo com paradigmas que nos norteiam. Okay? Eu posso entender de educação a partir de um paradigma. Ou eu entendo a educação a partir do paradigma do qual eu pertenço. Então, o que está dizendo aqui? Nós temos que fazer a passagem do paradigma da simplicidade ou da simplificação para o da complexidade, para o paradigma da complexidade. Quem trabalha muito isso, tá? Esse conceito de paradigma da complexidade ou a teoria da complexidade é o filósofo Edgar Morin. Tá? O Morin ele escreve muito sobre a questão da complexidade. O que ele está querendo, o que está querendo dizer aqui? Que a modernidade ela nos trouxe um problema. A modernidade ela nos trouxe um problema. Que problema é esse? Que nós acabamos entendendo, por exemplo, a ciência, as áreas do conhecimento como um todo, de maneira separadas. Né? Acabou-se por separar as disciplinas, por exemplo, tá? E isso acabou por simplificar demasiadamente as coisas. Tá? Se vê lá biologia, depois se vê português, ou então se vê ciência, se vê português, se vê matemática, né? Elementos todos separados. O que a teoria o que o paradigma da complexidade ele vai dizer? Não, nós temos que estabelecer a relação de tudo isso. Ver como a ciência se relaciona com a matemática, com o português, ou com a língua, ou com as linguagens. O que tem a ver linguagens com matemática? Eu tenho que estabelecer essa relação. Né? Com as ciências humanas, né? História, geografia. Como que elas se relacionam? Eu não posso imaginar... Porque tudo isso é o estudo da nossa realidade. E a nossa realidade ela é um todo complexo. E a educação ela não pode fugir desse todo complexo. Então, essas intervenções, ou a noção de intervenções educativas, ela vai buscar esse elemento da complexidade. Tá? Trazer toda essa... E quando a gente fala em complexidade, aqui não se está querendo... determinar um aspecto negativo. Não. Entender a complexidade, estudar a complexidade, significa estudar o todo, não separar, perceber uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade entre tudo que se está ensinando e aprendendo. Ok? Porque só vai aprender realmente quando se começa a conseguir estabelecer as relações dos saberes homologados com as práticas e desses saberes homologados entre si e dessas práticas entre si. Ok? Muito bem. Então, seguindo aqui, nós vamos poder dizer também a sétima característica, a multidimensionalidade e a multireferencialidade da ação do professor. Tá? Então, dois conceitos aqui bem complexos, podemos dizer assim. Tá? O professor é o elemento de multidimensionalidade, ou seja, o professor ele tem múltiplas dimensões, que vai ao encontro daquilo que foi falado lá no aspecto 6, né? A complexidade. Eu não vou trabalhar o assunto a partir de um único aspecto, eu tenho que conseguir ou saber estabelecer essa relação com as demais áreas do conhecimento. E para que isso aconteça, o professor ele tem que desenvolver uma ação multireferencial também. Né? Eu tenho que buscar referências, buscar leituras, buscar suportes fora da minha área específica ou a minha área de especialização. Tá? Então a noção de intervenção educativa, ela é, antes de tudo, uma perspectiva de deslocamento, de desacomodamento, tá? De busca, de ampliação de perspectiva dos processos educativos. Tá? E as últimas três características, tá? Então, o ponto 8, oitavo, que ele é centrado na formação profissionalizante, ou seja, o profissional que consiga perceber essa complexidade, essa totalidade que envolve aquilo que se está discutindo aí naquela ação dialógica. Né? O nono,
compreende a relação que se estabelece entre as finalidades de diferentes sujeitos, professores, alunos, pais, instituições e outros sujeitos envolvidos no processo. Tá? Então vai compreender as relações entre as finalidades, as ações e as interações, as palavras usadas, os gestos usados por cada um desses elementos e o contexto e dimensões simbólicas, ou seja, o tipo social, as questões afetivas, as questões relacionais, né? Então vejam só, eu tenho que conseguir entender isso também é complexidade, né? A pessoa que está lá diante de mim muitas vezes está com dificuldade de aprendizagem, por quê? Eu tenho que saber fazer essa leitura. Quem são esses sujeitos? O que as ações, as interações representam e de qual contexto, qual que é a dimensão simbólica que ele carrega, elementos afetivos, relacionais, o tipo social que ele está trazendo para o ambiente que nós estamos agora, né? Então, tudo isso acaba culminando, e o ponto 10 é uma espécie, a característica 10ª aí é uma espécie de síntese, tá? Então vai dizer o seguinte, essa ideia das intervenções educativas, ela passa por analisa como podem ser concebidas e atualizadas as diferentes interações entre esses componentes, tá? Então, pensar estratégias, tá? Pensar estratégias, atualizar estratégias de como essas interações elas vão conseguir surtir os melhores resultados. Tá? É complexo? É muito complexo. Até porque nós vamos ter aqui uma conclusão aqui do Alted, que então vai dizer, ó, essas características da intervenção educativa nos remetem à ideia de que a prática do ensino é um fazer singular, próprio de cada interventor. Não existe uma ideia, uma receita pronta, né, de intervenção. Como é que se dá uma intervenção educativa? Porque ele vai dizer o seguinte, a prática do ensino ela é um fazer singular. Cada elemento interventor, no caso, professor, ele se constrói ou constrói a sua prática de ensino de maneira singular. Então essas intervenções educativas elas vão se dar de maneira muito subjetiva, muito particular. Como? Quando eu consigo estabelecer, como estava destacado ali no ponto 10, estratégias, tá? Quando eu consigo fazer leituras da totalidade de modo mais complexo, quando eu consigo fazer leituras da realidade e achar mecanismos ou formas de atuação diante do contexto que me é apresentado. Pois bem, mas de maneira bem objetiva, o que é intervir? O que é intervir? Primeiro ponto, então, você tem intervir é uma atividade interativa. É uma atividade que requer uma interação. Porém, todo intervir é uma invasão. Toda intervenção é uma invasão. O interventor, ele vai invadir uma realidade, ele vai invadir um sujeito, ele vai invadir um pensar, ele vai invadir uma mente. Então, o intervir é uma invasão. Porém, nós não podemos imaginar que essa invasão ela seja pelo aspecto violento. Ela é uma invasão que pretende construir. Tá? Seguindo, a intervenção resulta dos saberes profissionais e dos hábitos profissionais. O que me dá a condição de intervir? O que me dá a condição de invadir o outro indivíduo? Justamente, são os saberes profissionais. São os meus saberes profissionais. É o meu hábitos profissional. É toda aquela bagagem do ponto de vista teórico, mas também prático, que eu carrego, que me dá essa condição de intervir. Se eu não tenho domínio, se eu não tenho esses saberes profissionais, se eu não tenho esse conceito do hábitos profissional, eu não vou conseguir intervir.
ou a minha intervenção ela vai ser totalmente desastrada, totalmente sem sentido. Ok? Por fim, a intervenção educativa é um processo interativo, intencional, ou seja, ninguém intervém sem querer, tá? Quando se propõe a intervir, ou seja, é um processo que tem a intenção, ele é situado temporalmente, tá? Espacialmente e socialmente. Então ele tem que ser pensado, ele é intencional porque ele é pensado, né? Ah, eu vou fazer essa intervenção, né? Hoje, então eu tenho toda a noção de tempo, de contexto, vai ser na sala de aula, vai ser com aqueles alunos que têm essa perspectiva social ou essa conjuntura social, ou seja, eu vou ter todo um processo intencional já premeditado, digamos assim, adotando um conjunto de atos e discursos singulares e complexos. Atos e discursos meus, singulares, enquanto interventor, e que são complexos. Por quê? Porque a realidade que vai ser apresentada para mim, invariavelmente, ela é complexa. Finalizados, motivados e legitimados. A minha ação ela é finalizada porque existe a preparação, né? São motivados, ou seja, existe um motivo, existe um objetivo para aquilo que eu estou desenvolvendo, e ele é legítimo porque eu fui investido dessa possibilidade, ou desse poder, vamos dizer assim. Mantidos por uma pessoa, e está aqui, né? Com mandato de interventor numa perspectiva de formação, tá? Mandato de interventor aqui o professor, no caso, numa perspectiva de formação, de autoformação ou de ensino num contexto institucional específico, no caso a escola, com o fim de perseguir os objetivos educativos socialmente determinados. Tá? Com o fim de perseguir os objetivos educativos socialmente determinados. Ou seja, a escola, a instituição que está ali, ela vai determinar os objetivos, ou seja, como professor de alfabetização, né, eu vou, enquanto interventor, perseguir os objetivos que foi determinado para que se atinja naquele momento escolar lá do primeiro ano, no caso, que está sendo alfabetizado. Ok? Se eles foram determinados, não sou eu que vou... Eu tenho a minha maneira singular. Né? O professor ele vai ter a maneira singular de se trabalhar, vai desenvolver a sua complexidade, vai desenvolver a complexidade no aluno, mas os objetivos que devem ser atingidos já estão lá. São socialmente determinados, no caso. Tá? Então, as intervenções educativas e a mediação. Tá? As intervenções educativas visam a objetivação dos saberes. Vejam só, o que significa dizer que as intervenções educativas elas visam a objetivação dos saberes? Nós temos aqui que ter bem claro a diferença entre objetivação e subjetivação. Algo objetivo e algo subjetivo. Né? Então, o que é algo subjetivo? Algo subjetivo é aquilo que é do sujeito, do indivíduo, pessoal. Objetivo é aquilo que é partilhado pelo grupo. É objetivo, é de todos. Tá? Todos têm acesso. Então, a intervenção educativa ela visa a objetivação dos saberes, tornar um saber comum a todos. Porque, teoricamente, um saber subjetivo ele não é saber. Algo que só eu sei, ele não é saber. Um saber ele passa a ter status de saber quando ele é compartilhado com os demais. Se eu sou um cientista e eu faço uma descoberta científica, até que eu não compartilhe esse meu saber com os demais, que eu não publique essa minha descoberta, que valor vai ter a minha descoberta? Nenhum. Da mesma forma, o saber. O saber ele vai ganhar valor quando ele passa a ser partilhado, compartilhado, objetivado. A objetivação, então, é essa noção comum ou para o todo, tá? Acerca daquele saber.
Muito bem. E a objetivação, ela é indissociável da relação de mediação, porque implica uma interatividade de prática entre sujeitos aprendentes, ou seja, para que o saber ele seja objetivado, é necessário essa interatividade entre os sujeitos. Para o aluno ter ou concluir que sabe, ele precisa passar por esse processo de mediação com o professor, pode se dar com outro também, mas no caso aqui nós estamos falando das intervenções, o professor ele vai dar esse feedback, podemos dizer, ou esse retorno para o aluno e ele vai poder compreender, eu sei. Porque no momento que ele vai interagindo, que ele vai apresentando para o professor a sua construção, o professor como interventor ele vai poder estabelecendo as suas considerações, né? Vai poder ir colaborando nessa construção do saber do aluno até que aquilo se objetiva. Por quê? Porque existiu também essa relação de mediação. Então as intervenções educativas elas vão dar uma ênfase muito grande para o elemento da mediação. O mediar, o estar em contato, o interagir. Tá? Objetos de saberes prescritos e normatizados pelo currículo e um interventor socialmente investido de mandato. Tudo isso num contexto social, espaço-temporal situado. Né? Então veja só, essa interatividade, né, que vai se dar entre os sujeitos aprendentes, né, e nós já vimos a definição lá anterior de sujeitos aprendentes, né, professor e aluno, né, entre a relação desses dois polos, dos objetos de saberes, né, aquilo que se está querendo aprender, né, que são saberes prescritos e normatizados pelo currículo, né? E esse interventor, esse professor, que ele é socialmente investido de mandato, ele não está lá porque ele simplesmente ele acha, ele está lá porque ele é delegado a fazer isso, né? Ele é investido, ele é legitimado para estar lá. Tá? Então essa interatividade ela vai ocorrer, obviamente, dentro de um contexto social, espaço-temporal, né? Vai ter um espaço específico, um espaço físico, vamos dizer aqui, né? Geográfico, num tempo específico, e esses saberes eles vão estar de acordo com o espaço que nós estamos, com o tempo que nós estamos. Ok? Então, essa perspectiva que vai dar a importância da mediação para o processo de interações educativas. Tá? Então, para concluir, intervir é mediar. Intervenções educativas, tá? O Freinet ele vai reduzir aqui, ele vai dizer o que é intervir? Intervir é mediar, tá? Basicamente, essa mediação ela vai ser possível por quê? Porque o ser humano ele é um ser de praxis. Né? E aqui tomando conceitos habermasianos, né? De Jürgen Habermas, o ser humano é um ser de praxis. Por que significa que o ser humano é um ser de praxis? Ele é um ser de praxis porque ele consegue agir livremente, tá? Ele consegue agir autonomamente, ele consegue agir responsavelmente, ele consegue um agir crítico e criativo, e ele busca, nas suas ações, realizar-se individual e coletivamente. Né? Na quase totalidade das situações, o indivíduo ele não vai conseguir, ele não vai se dar por satisfeito na sua autorrealização apenas. Ele precisa também que um grupo se realize. Tá? Então, esse é o agir, e por isso que a mediação ela é possível. Tá? Por isso que a mediação ela é possível. E essa intervenção, então, ela vai se dar de maneira exitosa quando se consegue focar nesses aspectos, né, do ser humano enquanto um ser de praxis, né?
que age livremente, que age autonomamente, que consegue agir de maneira responsável, que consegue agir de maneira crítica e criativa e que busca essa realização individual e coletiva, esse senso ético. Então, a intervenção educativa ela tem que fomentar no indivíduo esses elementos que constituem a praxis do ser humano. Ok? Nesse primeiro momento, vamos encerrando por aqui com essa definição inicial, então, de intervenção educativa. E na sequência, então, nós vamos avançando no conteúdo. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.